Eu vou respirar, porque eu estou indignado com o que vi entre Grêmio 0 e Clube do Remo 0. Para muitos podem aqui vir e comemorar o ponto, conseguimos um ponto fora de casa, o Campeonato Brasileiro é assim, é difícil, já ouvi isso de alguns amigos, inclusive paraenses, falando, olha, o Clube do Remo conseguiu um ponto diante de um time que está invicto dentro de casa, eram 4 jogos do Grêmio, 3 vitórias e um empate, a gente não tinha conseguido sequer empatar fora de casa, exceto com o Atlético Mineiro, perdemos para o Curitiba, perdemos para o Vitória, perdemos para os outros clubes, também quando a gente saiu, e para o Flamengo, por exemplo, tomamos uma goleada, e para o Grêmio se esperava isso, tem o artilheiro do campeonato, um time que dentro de casa era imbatível, a gente conseguiu um ponto, mas calma lá. Vamos analisar o jogo friamente, vamos analisar os acontecimentos do jogo para que a gente possa, de fato, tecer os nossos comentários. E o jogo que eu vi dava perfeitamente para o Clube do Remo ter feito no mínimo 2 gols no primeiro tempo. Gabriel Tagliari, gosto de você, um baita atacante, perigoso, letal, dentro daquela grande área, você sempre está ativo, você sempre se demonstra estar pronto para ser aquele fuzil, aquela artilharia dentro da baliza adversária, mas o que aconteceu hoje, com todo respeito, acontece, Danilo, você já esteve lá dentro, você já certamente errou um gol feito, já, confesso, mas no nível de prateleira de Série A, no nível que ele está, com um jogador com extrema confiança, fazendo gols em todos os jogos com a camisa do Clube do Remo, era hora de botar a bola para dentro, afundar a rede e já sair para comemorar. Everton estava fora, ele estava quase fora do gol, ele estava deitado, ele conseguiu chutar a bola em cima das mãos do goleiro Everton, que no susto espalmou a bola, era ele e as redes, um rebote, ele tinha que estar ativo, ligado, ela vai sobrar, e colocar a bola para dentro. E sem contar o pênalti de Aleph Manga. Com todo respeito, não sei quem treina, quem faz os treinamentos, o índice de acerto, mas era hora do artilheiro, Gabriel Tagliari, Iago Pikachu, jogadores experientes, com perfil Série A, pegar a bola, chamar a responsabilidade. Tá certo? Não vamos tirar o mérito do goleiro Everton, que sempre foi um grande defensor de pênaltis, mas olha, com todo respeito, jogando fora de casa, contra a extrema dificuldade que é jogar contra um time que é campeão de Conmebol Libertadores, você não pode desperdiçar, você não pode dar a arma, colocar nas balas e depois passar para o outro time adversário. Era hora do Clube do Remo descer para o intervalo perfeitamente vencendo por 2, sem contar as outras chances boas criadas. O time propositivo, o time proativo, tocando, circulando, nunca terminando no setor. O próprio gol que o Gabriel Tagliari ele erra, ela começa no setor esquerdo, ela é invertida para o setor direito, Iago Pikachu chuta, dá o rebote para Gabriel Tagliari no bico da área ali, da pequena área, chutar a bola em cima do goleiro Everton. Eu fiquei extremamente... Você sabe aquele jogo que você fala, não é possível, faz o gol. Aí passa um pouquinho, faz o gol. Aí passa mais um lance e fala, é agora. Foi assim que eu pude acompanhar o primeiro tempo, sabe? Confesso que fiquei, nervoso pela situação, porque é aquela coisa assim, nossa, até eu faria, digamos assim, mas olha, beleza, vamos analisar os pontos positivos, que ainda estou aqui tentando filtrar se houve de fato para que eu possa transmitir para vocês algo de positivo. É a 10ª rodada, então foi a primeira rodada que o Clube do Remo não toma gols. Beleza. Nas outras 9 tinha tomado. Ele conseguiu um ponto nessa luta, já saímos ali, aproximamos de times que perderam, que estavam ali na zona. Olha, o Cruzeiro tomou de 4, a gente se aproxima, a gente somou. Beleza, mas... Cara, com todo respeito, era para somar 3 pontos, quebrar a invencibilidade. O Clube do Remo tá talhado para isso. Ele quebra a invencibilidade do Bahia, que não tinha perdido para ninguém, ainda mais como visitante. Quebraria a hegemonia do Clube do Grêmio lá dentro da arena do Grêmio, sabe? Então, assim, sabe coisas que você tá talhado? E aí, no segundo tempo, normal, o time do Grêmio vem para cima e ainda conta com a forma imatura que o Iago Pikachu comete a falta, leva o segundo amarelo, já tinha um amarelo, e aí eu vi que o Léo Condé demorou demasiado a fazer as substituições, acreditando que aqueles jogadores, por ter performado bem no primeiro tempo, poderiam definir o jogo a qualquer momento, mas não foi isso. O Grêmio foi pra cima, o Grêmio mereceu de fato, até em alguns momentos, criou oportunidades, criou frisson pro seu torcedor, criou chances ali naquela zona perigosa ali, porque o Clube do Remo com a menos se recuou normal. É aquele jogo que você fala, caracas, era pra gente estar ganhando, agora eu tô aqui defendendo pra segurar um ponto. De fato foi isso, e eu fiquei extremamente triste. Eu vi os números do jogo, os dados estatísticos, essas coisas, e confesso que nem me dá vontade no coração de trazê-los aqui, porque eu fiquei tão entristecido com as N oportunidades criadas que hoje era jogo perfeitamente para sair vencedor. Hoje era o jogo da primeira vitória fora de casa. Hoje era jogo para quebrar essa estatística negativa de ter saído de Belém e não ter conseguido vencer de ninguém. Hoje era dia disso. Até melhor do que contra o Santos, até melhor do que contra o próprio Curitiba lá, até melhor do que contra o próprio Vitória lá. Hoje o Clube do Remo fez um grande primeiro tempo. Fez um primeiro tempo de coragem, de alma, de vivência, de criar oportunidades, de profundidade, de fazer e
acuar um dos melhores mandantes dessa Série A. Um time que é campeão de Libertadores, um time que está com um comando técnico muito bom, que tem o artilheiro do campeonato em 9 jogos, tinha feito 7 gols, fez 50% dos gols do Grêmio e nada ou pouco fez na partida. Uma defesa que sempre vinha aí questionada, 17 gols em 9 jogos, o clube do Remo vai ser um alvo a ser batido. Carlos Vinícius vai deitar e rolar. Eu vi hoje, inclusive, antes do jogo, era por volta das 14, uma rádio gaúcha falando sobre isso. Hoje é o jogo do Carlos Vinícius se quer distanciar do Jonathan Calleri, porque o Calleri tá com 6 gols, tá fazendo gols, tá ganhando confiança e é um artilheiro do São Paulo. Então hoje é o jogo para isso. Que jogo para isso, cara? Isso foi antes do jogo. O que se viu dentro de campo era para o clube do Remo ter vencido. E por isso, a minha indignação, de fato, desculpa o desabafo, mas eu fiquei entristecido com o que vi e fiquei, de fato, chateado com esse ponto conseguido. É aquele ponto que eu falo assim, eu não quero nem ver, vai, coloca aí na tabela de classificação, porque era pra gente estar com mais pontos. Mas enfim, foi isso que eu vi, espero que vocês também compartilhem o seu desabafo, compartilhem aqui nos comentários para que a gente possa trocar ideia. E agora, vida que segue, vem o Vasco que perdeu dentro de casa, o Renato perde um pouco aquela lua de mel que estava vivendo, e aí vamos ver como o clube do Remo vai performar diante dos seus adeptos. Espero que coloque esse fator finalização em dia, porque 2 jogos fora de casa, nenhum gol, então isso me deixou chateado, mas hoje contra o Grêmio, de fato, dava pra gente ter saído vencedor. Valeu, forte abraço para vocês, boa semana, fique com Deus.